Em épocas remotas, quando a sobrevivência de todos dependia da força física de cada um para caçar, para defender dos inimigos sua família, o dia a dia era uma sucessão de eventos perigosos. Os fenômenos naturais eram cruéis em suas existências. Tempestades, erupções vulcânicas, secas, dilúvios eram considerados pelos antigos como entidades ferozes e vingativas que necessitavam de oferendas a fim de acalmá-los. Não compreendendo como os fatos meramente naturais, os homens de então viam nessas forças como sendo deuses fenomenais. E perguntavam, por que cai água com tanta força e com grande quantidade? Será que os deuses querem nos castigar por termos feito algo que os desagradam? A partir desses acontecimentos que marcavam essas manifestações, consideradas entidades superiores e temperamentais que podiam de uma hora para outra trazer a fúria, passam os antigos a nomeá-las. Por exemplo, Thor, que na língua das tribos germânicas é a representação do trovão, e Vaio, o vento, palavra de origem sancrista dos antigos indianos. Várias foram as histórias sobre a relação do homem com os fenômenos da natureza, em que ele endeusava os mais distintos acontecimentos, com o intuito de amainar os nefastos efeitos observados. Durante séculos, histórias sobre esses fatos eram transmitidas oralmente, sendo aumentadas, adaptadas, combinadas com outras, reformuladas de acordo com o ambiente e a região. É o nascimento do mito, palavra de origem grega, que significa narrativa, história ou conversa. É a expressão dos sentimentos de inferioridade que o homem antigo sentia, trazendo-lhe medo, crença no sobrenatural e as mais diferentes emoções. Passaram a adotar rituais, cânticos, danças e oferendas visando, além de acalmar os deuses, celebrá-los em determinadas épocas do ano. As narrativas, além de abordar os diferentes deuses, expressavam também os aspectos da condição humana, como o fato de ser mortal, sexuado, da necessidade de viver em sociedade, com regras de convivência, para que pudesse sobreviver da melhor maneira possível. Em todos os povos, o mito sempre teve, e ainda tem, em muitas culturas, um importante papel, como forma de transmitir o conhecimento de pai para filho, com o intuito de garantir segurança e continuidade dos valores grupais. Para uma abordagem mais esclarecedora, convém referenciar a civilização grega, por ser a primeira a desenvolver-se na Europa, como somatório de duas culturas, minoica e micênica, originadas no Mediterrâneo na Idade do Bronze, no decorrer dos anos 4000 a 2000 a.C. Foi após 1500 a.C. que pequenos reinos, núcleos urbanos independentes, organizados em volta de ricos palácios fortificados, que passaram a surgir. É o poder centralizado no rei, príncipe, imperador, o conhecido déspota. Tudo controlava a força militar, a distribuição da produção agrícola, as mercadorias em geral. Na ilha de Creta desenvolveu-se uma cultura avançada, que Knossos era o centro mais importante governado pelo rei Minos, mencionado na mitologia por sua justiça e sabedoria. Os cretenses construíram um império marítimo, intercambiando com os povos orientais, como egípcios e sírios, exportando madeira, tecidos de lã e cerâmica, além de cultivarem trigo, cevada, uvas e azeitonas. Grandes apreciadores dos esportes, hábeis artesãos, desenvolvendo trabalhos artísticos como afrescos, pinturas em tecido, objetos de bronze e ourivesaria. Tudo que o homem procura fazer, embora muitas das vezes erradamente, visa a felicidade. Nessa busca, os mais diferentes pensadores, ao longo da história, delineam projetos políticos nos quais o governo dos homens garantisse a felicidade de todos os seus habitantes. Tomando como indicador a filosofia de Platão, que abordando esse tema afirma que, no plano individual, a felicidade é alcançada quando as três partes da alma agem em conjunto, na busca do bem supremo, impulsionadas pelo amor. Para essa finalidade, a parte racional precisa reinar ajudada pela parte emocional, obediente às determinações da primeira. A parte sensual, também necessária para a vida do homem, deve, no entanto, ser controlada, mas não suprimida, pois a satisfação da fome e da sede, atributos dessa parte da alma, é condição da sobrevivência do ser humano. O bem, ideia principal de todas, leva a verdade, a beleza e a justiça. O mistério das coisas, sei lá o que é mistério. O único mistério é haver quem pense no mistério. Quem está ao sol e fecha os olhos, começa a não saber o que é o sol, e a pensar muitas coisas cheias de calor, mas abre os olhos e vê o sol, e já não pode pensar em nada, porque a luz do sol vale mais que todos os pensamentos, de todos os filósofos e de todos os poetas. A luz do sol não sabe o que faz, e por isso não erra, e é comum e boa. O Guardador de Rebanhos, de Fernando Pessoa. O que eu vou expor aqui é meu. São coisas da minha convicção, são coisas da minha interpretação.
Porque, estimados irmãos e companheiros, como eu sempre nasci apaixonado por física, e sou apaixonado até hoje, por isso eu fui ser físico, e lá eu aprendi que para que eu esteja pensando em alguma coisa, eu tenho que isolar as outras. Os outros acontecimentos, os outros fenômenos. Mas eles não deixaram de acontecer. Eu, por ser limitado, é que isolei para defender o meu ponto de vista. E na minha infância eu aprendi a conversar com a natureza. A natureza não botou tempo, fez nada. Nós, que a natureza nos deu a condição de seres racionais, ou seja, de pensar e repensar, nos determinou os intervalos que nós chamamos de tempo. Todo mundo reclama do ladrão, do assassino, do corrupto. Mas não reclama do filho ser juiz. Não reclama do filho ser um delegado. Não reclama do filho ser um policial. Não, meu filho é trabalhador, é policial. O policial prende santo. O juiz julga santo. Precisa desse desgraçado para que alguém apareça. Mas como é que eu vou manter esse desgraçado na ilusão? Dou-lhe um nome qualquer acabado. Que nem a palavra amor, a palavra fé. Aí eu queria aquelas palavras bonitas, acabadinhas. E aí, meus irmãos, veio a palavra cidadão. Cidadão é complicado, meu irmão. Você tem que passar uns 20 mil anos atrás, saber por que isso aí. Por que criaram Deus? Onde é que Deus mora? Ué, se ele mora dentro de mim, não pode ser tão grande. Ele mora aqui dentro. É bastante. Mas o que alguém quer? Me domar para ser submisso. Então, o governante, sabendo disso, que nós somos apenas necessitados, não deixe que nós evoluímos mentalmente. Aceitamos tudo preparadinho. Não, sofre nessa vida, você vai ter vida eterna. Lá no céu vai te dar tudo, você está no paraíso. Aquela ilusão você tem ela. Mas quem está te mandando tem todos os benesses. Você que não tem. Tá certo? Então, eu sou polêmico por isso. Porque eu abro o peito e deixo me apunhalar. Agora, o dever de um professor é ser o exemplo. E o dever do maçom não deve ser a publicação. Não, que eu sou isso, botar sinal para tudo quanto é lado. É a conduta dele. Por que aquele homem ali é um homem bom de estar perto dele? É correto, é sincero, é franco, é leal. Porque ele é filiado a uma loja maçônica. Ele é submisso a uma potência maçônica. Agora ele bota tudo junto, reúne todo mundo. Será que ele quer falar da maçonaria ou mostrar, fazer sofisma? Sofisma nunca valeu nada. Por isso que Sócrates falou assim, a única coisa que sei é que nada sei. Porque o sofisma embute a ironia. Então a palavra cidadão, eu tenho que voltar 30 mil lá no Egito e falar, para a melhor colocação das pessoas, para amordaçar as pessoas. Aqui que Nietzsche dizia assim, adestrar as pessoas, a gente fala que cidadão é aquele que pode votar e ser votado. E o analfabeto desgraçado, ele não produz para mim comer, por que ele não pode ser votado? Ele pode votar. O menor, que é chamado voto masturbação, porque é fácil para manuseá-lo. Esse pode votar, mas não pode ser votado. Então, por isso, nós está aqui, para não deixarmos acontecer essa submissão. Esse é o objetivo disso. Essa palavra botequim é uma palavra meio esquisita. Dá para dizer que ele quer cachaceiro. Mas o que ele quer colocar aqui é justamente formar aqui um foro de debate, onde você expõe a sua convicção e nós podemos fazer que nem Sócrates. Por que você pensa assim? Em que você pensou? Por que isso? Qual é a grandeza do homem? Fazer o que ele quer ou ser útil a todos? Então, o dever do maçom, que é ensinado para nós todos aqui, não é exibir por aí afora, não. É mostrar que quem está perto do maçom está perto de um homem de bem. Por isso, o maçom é tido, na nossa ciência, como um ser humano superior. Por que é chamado de bode? Porque aguenta as consequências calado. O maçom abre o coração, de repente, no profano e montado num jegue, com rosete e tudo, e mete a espora. É do diabo isso, e tem isso. Mas na hora do dinheiro, ele não vê que é diabo. Ele aceita o dinheiro. Porque o maçom só quer uma coisa, a alegria de todos, sem independência. Ser livre. E você aplaude o maçom por gostar dele, não por ser submisso a ele. Maçonaria não ensina ninguém a ser submisso. Ensina a ser livre. E quando é que você é livre? Quando você respeita o direito do outro. E dizer a todos, a vida toda, 43 anos, sempre ensinei, educação é coisa de Estado.
Nunca admiti como professor que eu fosse educador. Eu sou um elemento da educação. Quem dá educação completa uma pessoa é a mãe. Essa sim. Que é a primeira que satisfaz a necessidade dele. Eu desafio aqui o irmão Loyola, que é uma pessoa culta, que eu admiro muito. Você já viu algum irmão? Ele mesmo já mamou no pai dele. Ele amamentou na mãe dele. Então, quem matou minha fome, a minha necessidade, foi minha mãe. E essa que formou meu caráter. E essa, infelizmente, abandonou a família, entrega para a escola. Aí ficou difícil. Então, meus irmãos, a educação, ela não é espontânea. A mamãe, por instinto, ela impõe em você certas condutas. E por que nós vamos falar hoje? O tema hoje é cidadão. Como é que você consegue ser cidadão se você não sabe escolher quem te dirige? Você aceita uma dentadura, você aceita um empreguinho ali. Você nunca vai ser livre, você não é cidadão nunca. Hoje, o presidiário não é mais cidadão, mas foi. Ele podia votar. Agora, graças a Deus, até que enfim, que o condenado não pode mais ser votado. Basta que ele seja condenado definitivamente. Se for condenado ainda com grau de recurso, ainda pode arranjar uma tramóia para que seja absolvido. E continua nos enrolando. Porque nós temos aqui um grande jurista, né? Montesquieu, escreveu o livro Espírito das Leis. O que ele falou? Quando uma juventude degenera, porque os velhos já degeneraram há muito tempo. Então não tem que culpar a juventude, nós somos culpados. Que exemplo eu estou dando aqui? Está cheio de gente aí. Será que eles nasceram fora de um ventre? Cadê a mãe deles? Aqui tinha um delegado, Hélio Vigio, quando o marido pegava a mãe dele, dava uma coça na mãe dele. Só tinha um bandido parecia. Ela encontrou no mundo. Ela tudo caiu. Quem não entregou ele assim? Então é muito fácil a gente acusar os outros. E a maçonaria não ensina a acusar ninguém. Eu, por exemplo, eu estou aqui há muitos anos. Eu sou apaixonado na maçonaria há 40 e tantos anos. O cara de Isaac Newton, que criou as 3 leis da mecânica clássica, que fez o mundo mudar de tudo. Porque não podemos abandonar o método empírico. O que é método empírico? Aqui que a mamãe faz em casa, 2 colheres de farinha, 2 colheres de açúcar, fala uma coisa qualquer. Aquela receita. Método empírico é aquele caminho que a senhora anda pela prática. Mas você considera todo o material igual. Aí, com a parede de Isaac Newton, 1717, opa, vamos parar com isso aí? Vamos obedecer o método empírico. Mas vamos cultuar também o método científico. Vamos saber se essa substância tem a mesma composição. Por que a mãe tem vários filhos e cada um pensa de um jeito? Porque ela não tem capacidade de agregar os neurônios dele do mesmo jeito. Isso não compete a ela. Compete à natureza que não sou. Porque o que estabelece o ângulo de visão que nós temos, ou divisada, é o estado de agregação dos neurônios. Não é o que eu quero, não. O fulano é louco porque ele quer. O não é cachaceiro porque ele quer. Ele não come muito porque ele quer. Ele não é gordo porque ele quer. Agora, o homem tem inteligência para combater isso. Porque a busca constante é da alegria. Olha, como é alegre isso aqui hoje, vendo essas crianças brincando para lá e para cá, e diz assim, e aquele meu tio gordo morreu, e aquele meu tio gordo ali, aquele fulano ali. Essa alegria não tem custo. Você não sabe pagar essa alegria. E o maçom gosta disso. O que o maçom faz? Defender a família. Por que nós estamos hoje aqui? A ideia do Loyola, trazer a família. Não é demonstrar a ninguém o que a maçonaria faz. Mostrar como é que o coração do maçom é aberto. Então, por isso falou a palavra cidadão. E só pode ser cidadão quem prega isso. Se você vota no sujeito que já fez a dentadura, você não é cidadão. Essa iniciativa do nosso irmão Paulo César, Loyola Marques, de fazer um fórum de debates e chamar, por uma expressão muito coloquial, de botequim da cultura. Olha, 2 nomes adversos, botequim e cultura. Mas eu aprendi uma coisa, que quando nós paramos também no botequim para jogar a conversa fora, a gente aprende alguma coisa e a gente ensina alguma coisa. Ontem mesmo eu tive um exemplo. Eu tenho o filho de um amigo meu que me chama de tio.
Ele está agora com 23 anos, é acadêmico de Direito, e ele falou, eu tenho o maior prazer de conversar com você, que eu aprendo muito. E ele peca na soberba, mas comigo ele não consegue ser soberbo, ele consegue ser humilde comigo. Porque o que eu mostro para ele? Que ensinar, como nosso mestre Benedito, não é impor, é puxar a curiosidade da pessoa. E esse garoto hoje em dia, eu tenho certeza, esse garoto vai se tornar um grande jurista. Porque ele está com a curiosidade de aprender. E uma coisa que eu ensinei a ele, não aprenda só direito não, aprenda tudo que você puder. Porque o saber, a cultura, ela não ocupa espaço no corpo humano, em lugar nenhum. Eu nunca vi alguém falar assim, pô, eu estou carregando um fardo muito pesado de saber e de cultura. Eu nunca vi ninguém falar isso. Eu já vi as pessoas demonstrarem com a leveza inerente de qualquer ser a sabedoria e a cultura. Se nós nos reportarmos ao passado longínquo, nós vamos ver uma coisa, que até hoje, aqueles que eternizaram os seus nomes foram grandes cidadãos. Mas grandes cidadãos, por quê? Porque eles cultuaram a cultura. E um dia, um irmão de maçonaria falou uma coisa para mim. Tudo o que eu sei não pertence a mim, pertence a Deus. Logo, eu tenho que passar tudo o que eu sei para todo mundo. E com essas palavras, hoje eu tenho coragem de vir aqui. Pouco sei, mas aquilo que sei, aquele degrau que eu subi, não foi só para mim. Foi um degrau que eu subi para todos. Porque eu não me importarei de descer para puxar alguém comigo. Falar sobre cidadania, cidadão, o que é ser cidadão? De onde é que vem essa definição de cidadania? O porquê do exercício da cidadania? E mais do que isso, qual a importância da cidadania dentro do desenvolvimento de um país do tamanho do Brasil? São perguntas que vêm assim na nossa cabeça e que a maior parte da população não sabe. Vocês já pararam para conversar com gente assim, muito humilde? Já perguntaram para elas, irmão, você sabe o que é ser cidadão? Você sabe quais são os seus deveres? Sabe o que é exercitar a cidadania? A maior parte das pessoas não sabe. Então, acho que o primeiro exercício da cidadania e o primeiro lugar onde todo mundo deveria colocar a consciência e as suas ações é aqueles que têm mais informação poder levar para o outro a informação do que é ser cidadão. Que, afinal de contas, o que é isso? O que vem na cabeça da gente quando a gente fala cidadania? Respondam vocês. Faz uma avaliação rápida, assim, cidadania, o que está lá na cabeça da gente? Obra, política, o que? Reclamar, brigar, eleição? Não são palavras que são meio ligadas a esse sentido de cidadania? Mas será que é só isso? Será que a cidadania está só em exigir do poder público aquilo que por lei e por obrigação ele deveria cumprir? Será que a cidadania não está no nosso trato com as pessoas, muito que nós, dentro da filosofia maçônica, praticamos, ou pelo menos deveríamos praticar enquanto maçons? Será que a cidadania não deveria ser, assim, o ponto basilar das nossas ações? Então, afinal de contas, o que é cidadania? Tratar bem o outro, levar informação ao outro, mais do que isso, explicar para eles quais são os direitos que ele tem, quais são os deveres que ele tem, o porquê que ele tem que eleger, porquê que ele tem que ser eleito, porquê que ele tem que fazer um monte de coisa que a maior parte das pessoas habitualmente deixa para lá e escolhe de qualquer jeito e acaba deixando a sua cidadania negligenciada e depois acaba reclamando e sofrendo do poder público, e não só do poder público, como das outras pessoas, a falta do exercício da tal da cidadania. Então, para falar do cidadão, invariavelmente a gente fala da questão da cidadania e, mais do que isso, conclama a todos ao exercício disso que deveria ser uma coisa muito comum a todos, de ajudar o outro, de levar informação para o outro, de esclarecer o outro, principalmente aqueles que não têm menos informação e, mais do que isso,
aproveitar esse atual momento que a gente está vivendo das eleições para os cargos da política brasileira que são os mais importantes dentro do governo. Que muita gente reclama que político não presta, que política é ruim, que antigamente, eu já escutei que na época da ditadura era melhor. Achei assim, irmão, você não sabe o que você está falando. Mas eu já escutei isso. A gente aqui dentro do Brasil tem uma democracia muito nova, a gente ainda está exercitando, ainda está aprendendo essa questão da democracia, então a gente ainda comete muito erro. E via de regra, a gente vê na prática da tal da cidadania, a grande população meio que deixando de lado e escolhendo seus candidatos de qualquer jeito, que são seus representantes justamente para fazer as leis que possibilitem esse exercício. Então, poxa, aqui que acaba acontecendo, todo mundo sofre. Então agora, nesse período de eleição, nesse período de escolha, onde todos somos chamados a ir nas urnas, eu acho que a grande prática do exercício da cidadania é, primeiro, esclarecer aquele que não sabe. Segundo, mesmo aquele que acha que sabe, vai na Constituição, vê a definição lá do cidadão, conversa com os profissionais da área de direito, que acho que são as pessoas que têm a real noção e a definição do que um cidadão e o que é o exercício da cidadania é. Para quê? Para que a gente forme as nossas convicções, para poder levar para a grande massa e para todos aqueles que não têm acesso a essas informações, tudo aquilo que eles precisam, para que a gente, todos nós, o Estado do Rio de Janeiro e o Brasil como todo, possamos crescer. Porque quanto mais a gente praticar e exercitar a nossa cidadania com responsabilidade, com critério, com consciência, mais e mais a gente vai estar avançando enquanto povo, que é um conjunto de cidadãos. Eu não acho, né, que o meu cunhado ali seja polêmico, eu concordo com muitas coisas. Às vezes eu me sinto massa de manobra, até por não saber o que é direito de cidadania, porque eu acho que eu vou mais lá a fundo, né, mais na infância. Quando eu tenho um filho e eu vou lá, registro, ele passa a ser um cidadão brasileiro. Então, eu acho que ser cidadão, cidadania, vem de berço. Porque quando eu ensino meu filho a não jogar um lixo na rua, eu estou ensinando meu filho a ser um cidadão de bem. Então, eu acho que isso também, não sei, as pessoas deveriam ter mais informação a esse respeito, que a cidadania eu acho que se aprende desde pequeno. Porque não adianta eu virar para uma pessoa de 60 anos e querer que ele entenda o que é ser um cidadão. Os governantes, eles exigem o nosso dever como cidadão, mas não dá o nosso direito como cidadão, que é o que o governo promete, né? Escolas, educação. Eu acho que isso também faz parte de eu ser um cidadão. E essa é a minha opinião que eu gostaria de deixar. A cidadania é tudo, porque nós somos o princípio de tudo. A nós foi dada a vida. A nós foi dado o direito. Porque quando nós andamos, quando nós pensamos, quando nós falamos, diz que nossos egos nos aperfeiçoou, porque nos tornamos prepotentes, mesquinhos e pensamos em só nós. E esquecemos que o mundo não é um só. O mundo é formado por 8 bilhões de pessoas que os seus governos, às vezes, os maltratam. Mas nós temos a melhor arma na nossa vida. O que é? A nossa inteligência, a nossa capacidade. Por quê? Porque nós temos a coluna que está sempre ao nosso lado, que são elas. Elas nos suportam, elas nos abraçam e elas nos condizem, porque elas dão fruto. Ela é a árvore da vida. A mulher. Nós só compactuamos com o sentido nas nossas vidas, de laborear para que essa árvore seja sempre regada. E desses frutos que são eles que estão aqui hoje. Então, cidadão é tudo. Nós fazemos parte do melhor núcleo que a humanidade já teve, que se chama igualdade, fraternidade e liberdade.
Só isso. Para que a gente impua e nos condigamos que a vida é única. Então, temos que fazer dela os melhores momentos, com dificuldades, com sorrisos e com perseverança. Porque se não persevermos, não teremos a oportunidade de ser mais um a passar nessa vida. Só nós poderemos fazer a diferença. Só nós. Por quê? Porque o mundo hoje, ele está faltando a capacidade de ter gente que conduza essa massa. Eu sou de um tempo da repressão militar. E até hoje nós não tivemos, depois desse tempo, ninguém que fazia a massa se movimentar. Então nós hoje temos a obrigação, até porque a nossa Confederação Maçônica do Brasil está reunida e termina hoje às 17 horas, tá? Esse pressuposto. Se somos operantes, então vamos trabalhar para que isso aconteça, independente de qualquer posição entre cor, raça e sexo. Porque a vida é única. Ele só deu um sopro para nós nascermos. E esse mesmo sopro nós fazemos quando passamos para o outro Oriente. Então, pensamos. Vamos fazer a diferença? Vamos. Conjuntamente. Porque ninguém constrói uma casa sozinho. Tem que ter sempre uma outra mão para fazer a união, para que essa casa seja levantada. Interessante, né? Aos que nos antecederam, essas explanações tão brilhantes, tão cheias de conhecimento. E eu queria apenas ressaltar, no momento mais adiante, eu quero tratar da praxis de tudo isso, que não é prática, é praxis. E eu vou explicar depois. Mas agora, nesse ato, me reportando a esse ato, eu quero dizer o seguinte, que é muito interessante tudo aquilo que foi falado aqui. E quero lembrar a cada um aqui que conhecimento é poder. Conhecimento é poder. Por isso que a gente precisa utilizar e refletir nos nossos atos, naquilo que se aprende, naquilo que se apreende. Então eu quero valorizar aqui as minhas coisas que tiveram coragem, como disse meu irmão Loyola, de falar. Poxa, valorizar o meu querido professor, meu colega 2 vezes, 3 vezes, meu irmão e amigo. É muito interessante. Agora, vamos entender e guardar isso, e daqui a pouquinho a gente volta com a praxis de cidadania e no reflexo do cidadão, principalmente o cidadão brasileiro, aonde a cidadania é privada, e eu explico para vocês daqui a pouco. O cidadão na Idade Antiga, e aí vamos tirar do historiador mais antigo que se tem registro, que é um tal de Festus, que anda por aí, que perambulou e tudo mais. E um outro teve uma coragem maior ainda, em 1864, escreveu esse livro aí, A Cidade Antiga, Fusteu de Colonge. E ele, através de Festus, Plutarco, Tito Livio, as tábulas de Cícero e tudo mais, ele nos traz a identidade desse cidadão antigo. E nada melhor de chegar assim. O primeiro culto que o ser humano, que se tem notícia, infelizmente ou felizmente, é o culto aos mortos. Aos mortos. Os hindus chamam dos manis. Os manis, que você precisava a ligação com seu pai amado, a sua mulher amada, ou o filho prematuramente que se fosse, se estendia na horizontal e olhando para você durante algum tempo, como os chineses faziam. E lá o primeiro grande surto de cólera que teve no início do século passado, até formar um grande questionamento da grande revolução de Mao, eles enrolavam esses mortos em palhas e deixavam dentro de casa. Pior ainda,
já acreditavam que o líquido da vida, que a vida veio da água, eles achavam que tinham de devolver esses mortos à água. E eles eram todos enterrados na beira do rio. Bom, não preciso dizer que juntou a fome com a vontade de comer. A cólera dizimou. De 1930 a 1940 na China, estimam que 25 milhões de pessoas morreram. Morreram. Voltando ainda mais, o que acontece? A identificação disso está que quando colocavam esse ser que começou a provocar não uma epidemia, um contraponto àquilo que era colocado, usaram a terra e os enterravam. E de preferência na fronteira das propriedades. E lá contavam um epitáfio, alguma coisa qualquer. E santificaram a terra. Concomitantemente a isso, a própria estrutura daquela localidade, das intempéries do tempo, como diz José Ferreira Lopes, fez com que a proximidade do fogo fosse mais do que necessário. Então, as grandes intempéries fizeram com que você precisasse dessa massa sobre você. Então o homem precisou cultivar a si e o seu templo. E trouxe o fogo para dentro de casa. E dentro de casa construiu o seu altar. Com o culto ao seu antepassado, na sua terra, e o fogo no seu altar, nasce a religião. Que era a religião comum de cada lar. Cada lar. Então é dado ao titular de pai, de patros, de patrocínio, de patrono, de dono, daí ao pai, o governo central, o sacerdote central, ele. Por isso que, salvo melhor juízo, o primeiro direito a nascer foi o direito privado, porque vem de dentro de você. É colocado dessa maneira. Concomitantemente isso, a identidade da mulher. Porque, desculpe dizer, um tinha o direito de mandar e o outro o dever de obedecer. Não preciso dizer quem mandava e quem obedecia. Mas eles concebiam uma coisa: não existia uma família se não existisse uma mulher. E era ela dado a responsabilidade de cultuar e cuidar do fogo do lar. Ele não podia se apagar, e era a responsabilidade dela. No segundo momento, ao nascimento da criança, essa criança, 15 dias, 25, 30 dias depois, era passada por um cerimonial dentro da família para que fosse apresentada à família. Muito parecido com o nosso batizado, né? Lá para os 14, 15 anos, como o nosso irmão Benedito fala muito sabiamente, a primeira transformação, tanto do homem quanto da mulher, não precisamos aqui estar explicando o que acontece nessa idade. A apresentação à frátria. O que era a frátria na família? Era a comunidade dos mesmos atos e costumes que essa família tinha. E depois, a idade madura, aos 20 e poucos anos, ele era apresentado a urbe. 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 Depois procure saber o que é urbe et orbe. Que todo dia, todo meio do ano, alguém vai lá no coisa e dá a epístola papal. O que era a urbe? A urbe não era a cidade.
A urbe era o local onde todos cultuavam o culto único de todas as famílias. Isso era, no primeiro ato, ele era reconhecido por essa comunidade, que é a reunião desses vários clãs, independentemente de modos, costumes, se uniam, eles se representavam. E aí, o que era o cidadão? É aquele que participava de todos esses ritos e no ato do sacrifício levava a sua parte. Esse era o cidadão da cidade antiga. E a partir daí, o que aconteceu? A reunião se tornou comum. E a comuna não é de agora. A comuna tem 3.000 anos. Então, o que é? As pessoas começavam a se interrelacionar e aquele que defendia a sua terra deu seu filho ao exército para defender todas as terras. Só assim, estudando assim, você vai identificar a identificação de um ser que é quase Deus, que é Aquiles. Você não vai entender como existiam os meridiões. Se você pensar assim, você vai conseguir entender a essa identidade e principalmente ao culto de Hércules. Com o passar do tempo, o fenômeno da religião e principalmente o fenômeno de uma coisa, de espaço geográfico. Se eu, para ter uma família, ser um cidadão, eu tinha que ter propriedade. Aonde eu enterrar meus antepassados? Como eu enterrar os meus antepassados? Quando o nosso irmão Leniel, a população chega perto de 8 bilhões. É bem complicado, né? Como é que eu vou enterrar todo mundo? E como é que eu vou botar uma chama acesa em cada uma casa dessa? Aí começa a nascer o quê? As megalópolis, as grandes cidades que reuniam, quando essas famílias ao longo começaram a abdicar de seus conceitos e dão a essa cidade constituída. Aí nasce a cidade. Existem algumas coisas, principalmente sobre a fundação da cidade eterna de Roma. Todo mundo sabe da história de Rômulo e Rêmulo, tem um monte de particulares. Rômulo e Rêmulo era filho de um grande proprietário, de um grande agricultor em Troia. Com a invasão de Troia, com aquelas coisas todas que tem algumas coisas, eles saem fugindo e tudo mais, essa família vai a um barco, vence o Cáucaso, no meio uma tempestade, esse navio afunda. Por obra e graça do destino, ou de qualquer coisa, esses dois meninos são jogados numa praia, perto do Palotino, onde é a Roma, então jogam para lá. O que acontece? Aquela região era infestada de lobos. Só que acontece o seguinte, os meninos colocados, é aí que é o grande problema, uma loba vê os dois meninos e corre para investigar. Quando ela está cheirando e está sobre os meninos, o que acontece? Um pastor de ovelhas vê aquilo e corre para salvá-los. Mas a fotografia da história ficou que eles estavam sendo amamentando Rômulo e Rêmulo, meus irmãos. Você vê como é que é essa coisa. E para finalizar, por problemas, vamos dizer, não muito existenciais, Rômulo matou Rêmulo, né? Tem nada a ver com Caim e Abel, né? Rômulo mata Rêmulo. E a cidade de Roma, vizinha a ela, a tal da Lacônia, o que era aquilo? Era um acampamento que eles viraram nômades. Então Rômulo se arrebanhou de ladrões,
de assassinos e tudo mais. Esses caras saíram e tinha uma civilização vizinha, próxima, que eram os etruscos. Eles foram lá, saqueavam, roubavam e subiu o morro, onde é o Palatino, não é bem mais longe da cidade, e lá fundaram cabanas e tudo mais, e lá colocaram os seus despojos, o produto de roubo. Ele é o nosso cidadão. Contrapartida, do outro lado, na gloriosa Atenas, alguém teve uma visão. Atenas, alguém já viu a fotografia da Acrópole, né? A cidade tem aquela parede enorme de rocha. Alguém viu uma senhora, certo? Alguém viu uma senhora toda vestida de branco naquele lugar. Alguém disse que era a deusa Atena, a deusa da sabedoria. E lá nasceu tudo. E lá nasceu tudo. E lá nasceu tudo. Se alguém fosse se debruçar ainda mais sobre, principalmente, mais a ideia de Platão, não Sócrates, mas mais a ideia de Platão sobre a chamado mundo dos sentidos e o mundo das ideias, muitas coisas serão explicadas. O resto de lá para cá, a esse todo pensamento colocado ali, isso aqui, isso não tem mais de 300, 400 anos não, meu. Até 1600 e alguma coisa, era o pensamento comum. De lá para cá que esse pensamento mudou, essa nova sociedade que é chamada a idade moderna e agora a idade contemporânea, que agora dizem, né, a idade do chip. Tá bom? A consciência que se tira desse cidadão é que ele é metamorfoseado e à medida que ele vai se comungando com outro, a sociedade toma ou outro rumo, diferente ou não, bem ou mal ou outro. Sem nenhuma conotação política, ou se for, pelo amor de Deus, que me perdoe, na quinta-feira eu tive um bate-boca com alguns aí, a minha vida hoje ultimamente é isso, de alguém falando da nova estrutura do Brasil e tudo mais, eu falei assim, ó, vocês trocaram a ética por um prato de comida. E o nefasto, o apedeuta, o mentecapto, ainda teve a coragem de me dizer assim, não, agora nós estamos matando a fome. Você não está matando a fome de ninguém. Porque esse povo todinho que você fez e está fazendo ele comer no coxo, para comer ração e volumoso. Ele está falando parte do que o Benedito falou. Você não está criando homens, você está criando animais. Para que no futuro você se perpetue no poder e ele não tenha direito de escolha. Meu nome é Germano Vieira Filho, sou pastor da loja Guardiã da Paz, do GOB. A pergunta que eu tenho que fazer é o seguinte, para o meu irmão Loyola e para toda a Assembleia. Há 2 semanas atrás, ou umas semanas atrás, nós tivemos um sábado, às 8h30 da manhã, São Conrado invadido por bandidos durante mais ou menos 3 ou 4 horas. Os depoimentos estavam na televisão. Um morador daquela área falou, eu pago o IPTU mais caro do Brasil e não posso sair de casa. A pergunta que eu faço é a seguinte, e nós que não pagamos esse IPTU tão caro? Como é que nós vivemos numa cidade dessa, numa sociedade dessa? Quem tem mais direito? Eu acho que a gente vive hoje em dia num momento de uma hipocrisia muito grande. Falar que o IPTU é caro, é muito interessante falar que o IPTU é caro. Falar que os impostos são caros, é muito fácil falar. Só que, por causa disso tudo lá atrás, o resultado de hoje é da omissão de cada um. Eu, você, todo mundo. Por quê? Lá atrás, quando um governante proibiu a polícia de subir o morro, porque a filha dele subia e vivia drogada lá no meio da favela, ninguém falou nada, ninguém tirou ele. Agora, recentemente, quando os políticos faziam farmácia de R$1 para vender remédio vagabundo para a população não poder se tratar, ninguém falou nada. Então,
isso tudo está sendo resultado da omissão da gente mesmo. Quem de nós aqui não procurou um meio mais fácil de resolver uma situação? De resolver um documento, de tirar uma certidão, de livrar de um documento que está atrasado do carro. Então, exatamente, dar cervejinha para o polícia. Então, é fácil colocar a culpa na polícia, colocar a culpa no político, colocar a culpa em todo mundo. Só que se você olhar no espelho, aquele cara que você acorda todo dia e olha para a cara dele, é o primeiro que você olha, aquele cara ali está agindo correto? Você gostaria que fizesse com você o que você tem feito com o restante da população? Você está satisfeito que a falha da sua conduta está prejudicando 2, 3 irmãos? Isso é que tem que começar a pensar na cabeça da gente. Certo dia eu ouvi o Loyola conversando sobre combater a mediocridade dentro da nossa ordem. Não é só dentro da nossa ordem. A gente tem que combater a mediocridade fora. Porque todo mundo é muito bacana, muito pomposo, muito bonito na televisão, fala assim, não, porque ele está errado e tal. E eu, o que eu faço? O que eu faço? Estimulo os colegas aqui à reflexão. O que eu faço para transformar esse mundo melhor? Você vê que a mobilização popular, mesmo que seja pela internet, já conseguiu 2 vitórias importantes para a vida da gente. A primeira delas foi acabar com essa roubalheira da CPMF, que veio com aquela proposta de imposto único, como acontece nos Estados Unidos, né? Onde cada coisa que você paga vem aquele imposto ali e você já sabe por que está pagando aquele imposto. Aqui veio para corroborar como mais um imposto. Hoje em dia está tendo uma campanha na televisão, 16% de um, 30% de outro, só que ninguém reclama, enquanto não dói no próprio bolso. Então a gente tem que combater isso. A outra vitória que a gente ganhou agora há pouco tempo foi a questão da ficha limpa e a ficha suja. Se cada um de nós começarmos a refletir no dia a dia da gente, na hora que a gente sai de casa, que pega um ônibus, na hora que a gente sai no trânsito e muda de faixa, vai andar num acostamento para poder ganhar tempo e chegar mais rápido do que o outro, que vai passar na atenção, antes de olhar se o pedestre vai atravessar ali na atenção, se cada um de nós começarmos a fazer o que tem que ser feito como certo, como que a gente prega para os outros certos e não para a gente, o mundo vai começar a melhorar. O IPTU vai até diminuir, porque lá no caso de São Conrado, é muito bacana, você mora lá em São Conrado, o ex-prefeito César Maia mora lá, é uma coisa muito bonita. Enquanto não teve um tiroteio lá, enquanto não teve uma selvageria lá, eles não reclamaram. Para eles é bom, é tranquilo, fim de semana vai lá na favela, vai fazer a feirinha, vai lá comprar a droga que o irmão estava falando. Mas ninguém fala dos traficantes que moram hoje nos condomínios da Barra da Tijuca, que tem o delivery. Talvez vocês não tenham ouvido falar, tem o delivery da droga. O cara liga, pede pela internet e recebe na porta de casa. E é taxista que faz isso, é mototaxista que faz isso. Ninguém publica isso. Então é começar a gente, como pais, como irmãos, começar a cobrar do nosso irmão uma postura igual à nossa e ser exemplo. Aqui dentro da ordem, ser exemplo para divulgar para o próximo, para que a gente possa amenizar e tentar mudar essa situação. É começar a brigar, é começar a gritar. Hoje a gente vê na história quantos feitos foram feitos na maçonaria, né? Quantos movimentos fizeram que transformaram, quebraram paradigmas. Por que a gente não faz isso hoje? Por que a gente não pega um cara que foi terrorista e evita ele de ser um candidato a qualquer cargo? Evita uma tesoureira de guerrilha de ser candidata de presidente? Por que a gente não faz isso? Então eu estimulo a reflexão para todos os nossos irmãos, para que a gente pense melhor no que a gente vai fazer, porque no final das contas quem vai pagar o preço é a gente mesmo. Ok? Eu queria falar o seguinte, que não é a polícia, não é o político, não é o empresário que vai resolver, entendeu? É o interior de cada um, né, que vai resolver. Não existe partido político, não existe polícia civil, polícia militar, não existe o cara que mora em São Conrado, na Rocinha, o cara que mora em São Conrado,
que tem um BMW, seja o que for. É a educação que ele tem, entendeu? Educação de família, educação de convívio, porque você vê, nós temos vários casos aí de um goleiro, de um centroavante que tiveram tudo, tiveram riqueza, moravam em São Conrado, mas viviam envolvidos lá no morro. Eles tiveram pouca educação. O que eles têm hoje em dia é o dinheiro. O dinheiro não é nada, porque ele vai embora, entendeu? Ele morre e o dinheiro fica aí para outro. Agora, a educação que ele deu para o filho dele é o que importa. O que ele vai fazer com esse dinheiro? Entendeu? Ou se ele não gastar, igual vários jogadores de futebol, né, até para se direcionar, o que fizeram? Gastaram em farra, gastaram em bagunça, gastaram em tudo. E não educaram a família, não tiveram um filho, não se preocuparam em dar uma faculdade, que também não é grande coisa, mas dar um comércio, alguma coisa. Então, eu te garanto o seguinte, olha só, que o político que sobe o morro, que fala com o traficante, não é o político que esquece da classe média, que praticamente é 50%, 60%. Porque o rico, 10%. O pobre, 40%. Ou 30%. E a classe média, né, que hoje em dia está abandonada, ela praticamente é que são os votos indecisos, tá, de todo. Então, desde o momento que o político ele sobe o morro e pede ao traficante, ele está pedindo licença para que o próprio traficante continue com o negócio dele. Enquanto ele não subir, enquanto ele não pedir, entendeu? Que as pessoas têm que descer para votar. Ninguém vota lá em cima. Tem que descer para votar. Entendeu? Os empresários hoje em dia pegam o dinheiro e investem no que está dando mais dinheiro. Eles não estão querendo saber o que é. Os bancos estão demitindo. Hoje em dia você não fala mais com caixa. Você digita no caixa. Você paga a sua conta. E eles estão ficando bilionários. Estão investindo. E por que o governo não faz alguma coisa para que esse dinheiro, que é lucro, entendeu? Que é lucro deles, seja investido naqueles que foram demitidos. Porque há 10 anos atrás eram 40, 50 mil, 60 mil bancários no Rio. Hoje em dia são 10 mil. E essas famílias vão fazer o quê? Depois que passaram 10 anos no banco? Vão ter que se reciclar, fazer outra coisa, tentar outra vida, tentar outro emprego que está difícil. Então, a minha ideia de vida é o seguinte, não existe área de rico nem de risco. O que vale é a educação do ser humano. Nós temos vários empresários, se digo o dono do Bradesco, era um cara que era boy, se tornou rico e não se tornou marginal. Um cara da empresa Amil, que era um médico pequeno, hoje em dia é um grande empresário. Não é mal. Agora você tem, de repente, pessoas que, no final das contas, são o quê? Ganham muito dinheiro e investem em armamento, cantores de pagode que investem em armamento, ganham muito dinheiro, investem em armamento, jogadores de futebol investem em droga, entendeu? Então, ou seja, a educação, que é o primordial, como o nosso irmão falou, advogado, ele falou, educação em primeiro lugar. Se as mulheres derem educação e os pais forem firmes, entendeu? Eu não vou nem falar negócio de viagem, esse negócio, entendeu? Não tem nada a ver. Mas vão ser ótimas pessoas. A educação em primeiro lugar. Você sendo bem educado, você vai saber o que é bom para a tua saúde. Não é McDonald's, é uma salada. Entendeu? É um arroz, é um feijão. O pessoal abandonou o arroz e feijão e leva o filho, às vezes com 2, 3 anos, que eu canso de ver em shopping, ou seja, na Barra, na Zona Norte, aqui Duque de Caxias, tudo, dando para a criança de 2 anos, Coca-Cola, batata frita, uma série de coisas. Esses serão os obesos de amanhã, porque é o vício. Se você der uma boa alimentação no início, não vai ter. Se você der uma boa alimentação espiritual, não vai ser diferente. Se você der uma educação,
Vai ser muito perfeito. O que vale é o ser humano, é a família de antigamente, como todo mundo falou. O problema urbano nosso, como ele fala do IPTU, só tem uma única diferencial. Quando eu pego meu lixo, amarro ele, entro no meu carro, na primeira escuridão jogo fora. Você quer mais o quê? O que você quer mais? Você não respeita a sinalização, compra mercadoria roubada, financia a corrupção e não quer trabalhar, você quer vida. Aí você, sem esses 4 dedos, o que você é? Um macaco. Consequentemente. É culpa lá de cima? Até concordo, porque os caras lá de cima, um dia fomos igual a nós. Eles não pegaram o elevador lá para cima, não. Eles não pegaram o elevador e foram lá para cima, não. Como nós colocamos ele lá. Tenha certeza que nós colocamos ele lá. Não foi ninguém que colocou. Fomos nós que colocamos. Essa chamada dessa consciência individual não é cobrar erros e acertos de ninguém, não. É que as pessoas reflitam. Vou chegar na banca de vou chegar numa loja, tá um óculos lá para vender. Aqui é 50 reais. Aí chego no camelô na esquina, 10 reais. Presta atenção no que você vai fazer. Presta atenção no que você vai fazer. É só prestar atenção no que vai fazer. Agora, se você comprar lá ou lá, é problema seu. Agora, no futuro, não ponha a culpa em ninguém. Não ponha a culpa em ninguém. Você não concorda com os impostos? Temos aqui candidatos a deputados, aqui eu sei que tem. Já saiu um outro lá. O compromisso que ele tem é esse. Eu só tenho uma vez, agora de 2 em 2 anos, para decidir sobre eleições locais e eleições nacionais. Prefeito, vereador, depois deputado federal e senador. Quando você só tem de 2 em 2 anos uma chance para fazer isso. Aí você já é difícil confiar naquela urna. Os americanos não querem, né? Os americanos não querem, não, os americanos não querem aquilo. Não querem. Nem americano, nem francês, nem inglês não querem isso. Eles não querem. Eu agradeço a todos vocês a presença e espero que todos tenham se sentido bem. Viu? Viu? Como é que é fácil sair de casa, se divertir, tomar uma cerveja e ter conteúdo. Só espero que na próxima vez que você se reúna com seus amigos, não falem abobrinha, não falem do fuxico da televisão, não falem disso, coloquem conteúdo cultural no seu bate-papo. Garanto que no mês seguinte vai ser diferente.